Vamos fazer uma oração para dar início a esse trabalho do Senhor. Querido Deus, Pai amado e santo, é no nome de Jesus que nós te pedimos. Recebe, Pai, a gratidão do teu povo, os irmãos que estão chegando, para estar conectados juntamente conosco, para meditar na tua palavra. Nos dê graça, Pai, para ensinar a tua palavra, para fazer, ó Pai, que esta palavra faça parte do nosso ser, que nós possamos conviver, ó Pai, ó Deus, praticar a tua palavra acima de tudo. Pai, abençoe a cada servo teu que está agora ligado, conectado nesta transmissão, como também aqueles que assistirão, ó Pai, este vídeo, esta mensagem, onde estaremos postando no YouTube. Sei com cada um deles também, Pai, repreendendo os males e trazendo sabedoria para aqueles que quiserem e ouvirem a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Entrou aqui o Jefferson. Glória a Deus. Elifeste. Muito bem. Graças a Deus por tudo. Meus irmãos, eu não quero me demorar muito. Os irmãos já podem indo abrindo suas Bíblias no segundo livro dos Reis, do capítulo 4, apenas um versículo que leremos, que é o versículo de número 26 do capítulo 4, onde o profeta Eliseu, ele faz um questionamento à sunamita acerca da sua família. E é aqui que eu quero pegar como base algo que Deus tem para nós nesta noite. Glória a Deus. Versículo 26. Que diz assim a palavra de Deus. Versículo de número 26. Versículo 25 diz assim: Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: Vai bem. Os irmãos sabem da história desta sunamita, que uma mulher que recebia o homem de Deus em sua casa e que, querendo abençoar aquela mulher, aquela sunamita,
que vivia com seu esposo, ele já de idade, e os dois carinhosamente davam guarida ao servo de Deus, né? E querendo o profeta abençoar aquela mulher, ele queria saber como poderia abençoá-la. E Geazi percebeu que o marido dela já era velho e eles não tinham filhos. E o profeta abençoa e diz que no tempo certo ela seguraria uma criança. E um certo dia, o pai foi trabalhar e o garoto foi, já crescido. E este garoto sofreu uma dor e dessa dor veio a falecer. E aí, esta mulher, que não havia pedido filho, quando vê a situação da criança, ela percebe que só há uma coisa a fazer, é procurar o homem de Deus. E diz que ele ou melhor, a sunamita pede ao marido que é o bar de jumento e tal, e vai lá aonde se encontra o homem de Deus, o profeta. Então abardou o jumento e disse ao seu moço: guia e anda, e não se detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Ela tinha pressa para falar com o homem de Deus. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Ele percebeu que ela vinha chegando. E é como se Deus estivesse mostrando a ele algo, porque não era comum aquela mulher ir até o profeta sem que não tivesse uma necessidade. E agora aquela mulher que não havia pedido filho, está lá com seu filho morto dentro de casa, e o profeta manda o seu moço lá procurá-la e fazer 3 perguntas. Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Muito bem. Os irmãos conhecem a história e sabem que o profeta Eliseu manda o seu moço ir lá e tal, mas ele é que tem que ir. Não é da história, dessa história específica, que eu quero só tomar como base essas 3 perguntas que Eliseu manda Geazi fazer a sunamita. Glória a Deus. Aleluia. E eu tenho esta mensagem denominada de família que vai bem. Então é o que nós iremos meditar hoje, nesta noite,
sobre família que vai bem. Os irmãos, todos nós sabemos que família é uma instituição de Deus, uma instituição divina. E a família, ela sofre ameaça de extermínio desde a sua formação no Éden. Por incrível que pareça, nós temos presenciado o trabalhar de muitos querendo desfazer o seio familiar, querendo acabar com a família. A família, por pouco, não foi exterminada por causa do pecado de Adão e Eva. Isso só não aconteceu porque os propósitos de Deus jamais eles serão impedidos, irmãos. Jamais. Porém, as consequências da desobediência, elas sempre acontecerão. As consequências da desobediência de Adão e Eva foram inevitáveis. E por causa disso, filho que geraram, um filho como todos conhecem, Caim, foi o primeiro homicida. E daí em diante nós vemos sequelas deixadas por este ato impensado de Eva, de Adão, em que foram desobedientes. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Porém, quando os projetos de Deus não podem ser impedidos, diz que os desígnios de Deus ninguém poderá impedir. E Deus manteve de pé o seu plano e a família sobreviveu. Por quê? Porque a família é algo importante criado pelo próprio Deus para que a sociedade fosse criada, para que as nações fossem criadas, para que povoassem a terra. O propósito de Deus era povoar a terra em famílias. Glória a Deus. Deus, tempos após o homem viver pecando através de uma família, resolveu abençoar todas as famílias da terra, através da família de um homem chamado Abraão, que era de 75 anos de idade quando Deus o chamou e lhe fez promessas. E quando Abraão completava os seus 100 anos, 25 anos, observe, quando Deus quer abençoar alguém ou quando Deus quer que os seus desígnios aconteçam, não importa a idade, não importa, porque é Deus quem dá o vigor. Abraão tinha 75 anos quando recebeu o convite e a promessa de Deus de que a partir dele, ele faria uma grande nação e abençoaria todas as famílias da terra. É a promessa que Deus faz a Abraão.
Aleluia. Então, primeiro a gente vai entender, hoje, trazendo para agora, o conceito de família, o que significa, o que é a família, que nunca foi tão combatida, que nunca foi tão alvejada por pessoas que não dão a mínima para a família, nem para Deus, como agora. Existe um conceito bíblico para a família, que é uma instituição, os irmãos sabem, é uma instituição divina, constituída de marido, mulher e filhos. Isto é o conceito de família. São os 3 elementos de uma família: pai, mãe e filhos. Homem, varão, mulher, varoa e os filhos, a sua prole. Glória a Deus. Mas os tempos passaram e, com os tempos passando, o homem, querendo evoluir demais da conta, começa a se deixar levar por ideologias humanas, por filosofias de homens. E as ideologias dos homens na sociedade fizeram que o conceito de família sofresse um acréscimo, ou uma mudança, melhor dizendo, acréscimo não, uma mudança forçando um novo conceito de família, que é para a sociedade, especialmente hoje no meio jurídico, estão querendo forçar uma compreensão, um entendimento, e querem que todos aceitem como verdade sobre família, dizendo que é apenas um conjunto de pessoas que vivem numa mesma casa. Então, para eles, viver dentro de uma mesma casa, de um mesmo teto, debaixo do mesmo teto, não importando o que seja, é família. Mas e para nós, e para mim, e para você, o que é, o que vem a ser família? Eu prefiro ficar com o conceito bíblico de família, porque foi criado pelo próprio Deus. Eu não posso pensar diferente, conceituar família diferente, a não ser do que está posto. Deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, o marido e a mulher é o começo da família. Ela se completa, a família se completa com o casamento entre o homem e a mulher e a chegada dos filhos. É isto aí o que significa a família. Então, nunca tentaram destruir família como agora. Tanto como agora. E como é que nós poderemos estruturar a nossa família, já que família é projeto de Deus? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Estamos vivendo esse tempo de pandemia em que nunca houve um tempo oportuno como este, em que as famílias estiveram reunidas com uma chance, uma oportunidade dada por Deus
para que todos os elementos desta família viessem a estar unidos, como nunca o foram em outro tempo. Então veja, o que é que está acontecendo? Eu tenho acompanhado as estatísticas e, por incrível que pareça, nesse tempo onde as famílias obrigadas estão enclausuradas dentro do seu próprio lar, foi comprovado que o número de casos de discussões, de brigas dentro das famílias aumentaram. O pessoal passaram a ficar mais tempo, o pessoal ficou mais tempo dentro de casa e começaram a brigar mais, por incrível que pareça. Era um momento em que a família deveria estar pronta, unida, buscando a Deus, e o que ocorre é justamente o contrário. O brasileiro gosta de brincar, de tirar chacota, e aí a gente vê nas redes sociais muitas situações sendo passada nas mensagens de redes sociais, tratando de família, de brigas que tiveram, enfim. Mas por que isto está acontecendo? Olha, irmão, só existe dois tipos de família. A família que agrada a Deus, a família que anda na presença de Deus, que busca fazer a vontade de Deus, e a família que não tem Deus. Ô pastor, como assim? Olha, irmãos, essas famílias que andam brigando, hoje mais do que em outro tempo, é porque justamente não atentam para o que Deus está proporcionando para ele e para sua família. O que Deus quer fazer é abençoar a sua casa, o seu lar, e ele não está atentando para isso. Ele não tem o costume, ele não conhece a verdade como devia ou como deve. E quando os problemas surgem, ele não sabe procurar Deus, ele não sabe orar, ele só vai brigar, ele só vai discutir. Por isso que aumentou o número de brigas dentro do lar, por causa disso, porque são pessoas que não têm Deus, por incrível que pareça, irmão. Não estou julgando nem pré-julgando ninguém, mas aqueles que temem ao Senhor, se você for lá para o Salmo 127 e 128, você vai ver que existe uma direção de Deus para a família. E se a família não quer esta direção, o que é que vai acontecer no seio desta família? Discussões, brigas, separações, porque elas não querem dar ouvidos à voz de Deus. É simples assim. É desta forma. Os que temem ao Senhor, quando surgirem os problemas, vai para a palavra de Deus, vai meditar naquilo que Deus ensina, porque Deus tem sempre uma palavra para aqueles que procuram a Ele. Então, só para que os irmãos entendam, compreendam que a família sempre necessitará da direção de Deus para que ela dê certo, para que ela vá até o fim, para que o papel de cada um dos componentes da família ocorra, para que aconteça. A gente vai tratar sobre isso aqui. Aleluia! Então, como estruturar a sua família? Como você poderá estruturar, ter uma família estruturada dentro do projeto de Deus?
Primeira coisa que nós devemos entender é que o alicerce tem que ter um alicerce para esta família dar certo. Que alicerce? É o que vai dar base. A construção familiar. É o que vai dar base para a compreensão, o entendimento do que é família. E esta base, este alicerce, não é outro senão o próprio Cristo. Aleluia. Então, nós como família temos que ter as condições que permitam que Cristo seja este alicerce. Porque, irmão, não basta ser somente cristão. Eu digo, eu sou cristão, eu creio em Jesus, mas eu não obedeço a Jesus, então não sou cristão. Porque o verdadeiro cristão, ele obedece a Cristo. É pela obediência a Cristo que nós venceremos. E se eu não dou lugar, se eu não respeito isso, se eu não chamo Jesus para ser esta base e dou lugar, como ele, Jesus Cristo, vai abençoar a minha casa, o meu lar? Então a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu tenho que dar lugar a Jesus. Porque é pela presença de Deus na pessoa de Cristo que haverá uma eficácia. Aleluia. Pela presença dele, nós receberemos de Deus as suas bênçãos. Então não adianta você dizer, eu sou cristão, a minha família é temente a Deus, mas você não quer obedecer a palavra. Nunca você vai receber de Deus o que você precisa para que a sua família esteja fortalecida. E se tem uma coisa que é importante no casal, na família, para o agir de Deus em nossa casa, em nossa vida, é justamente a comunhão mútua. Como é que eu sou crente, eu vou para a igreja e o meu cônjuge não quer ir? Ele prefere ficar em casa. Então, começa por aí. Talvez agora mesmo o esposo ou a esposa está assistindo esta live, falando sobre casa, família. Aí um está assistindo e o outro está fazendo qualquer outra coisa. Quando, por exemplo, é só uma ideia, irmãos, é só um exemplo. Quando isto diz respeito aos dois, glória a Deus. Então, se nós obedecemos a Cristo, tenho certeza absoluta, isto vai atrair bênçãos de Deus para o nosso lar. A comunhão é importante. Outra coisa, não podemos deixar de ser observadores. Nós, como servos de Deus, devemos estar atentos, prontos, para detectar males que podem levar o nosso casamento, a família, à destruição.
E aí, eu quero, por exemplo, falar de maus tratos, de infidelidade, de desamor. Isso aí são coisas que vêm e que, se a gente não estiver atento, a gente está dando alimento para que um casamento, um lar seja desfeito. Então, este é o tempo que nós, como servos de Deus, devemos ter para tratar assuntos da família. Já que estamos mais tempo em casa do que em outro tempo, e é agora, então vamos fazer assim. Procurar tratar bem uns aos outros. Se você, por exemplo, neste período de pandemia, onde você está em casa com a família, você não tem dado o valor necessário para, por exemplo, fazer um grupo ou um culto familiar. Veja que Deus tem lhe dado tempo e você sai cedo, volta tarde, o tempo passou, você não perguntou, não participou do culto na família, não valorizou como devia. Então, observe que coisas importantes estão acontecendo na sua família neste tempo e você não atentou. Aleluia! Então vamos lá, irmãos, vamos ver alguns mandamentos de Deus à família. Aleluia! Primeiro, existe mandamento da parte do Senhor, ensinamentos, doutrina para os maridos, para as esposas, para pais, para filhos. Vamos tentar abordar todos os temas em que o Senhor nos traz uma palavra, um texto, está lá no Novo Testamento, concernente à família, para que esta família seja uma bênção da parte de Deus. Então, quais mandamentos de Deus há na família para os maridos? Primeiro, missão. Qual é a missão do marido dentro da sua casa? Efésios 5:23 diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Olhe, observe. Eu tenho dito, por onde tenho passado, que a Bíblia Sagrada, ela tem um texto para toda e qualquer situação da vida do ser humano. E não é diferente no casamento. Primeiro, a missão do homem é liderar a sua própria casa. Então, Efésios 5:23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Observe, sendo ele próprio o salvador do corpo. Isso fala de liderança, dentro de casa, dentro do lar. Biblicamente falando, irmãos, o papel de liderar na família é do marido. Deus estabeleceu a família como uma unidade básica para a sociedade. É o que nós chamamos de célula máter, não é? Então, tem que ter uma liderança.
Deus, ele é organizado e ele pretende que tudo quanto, ou tantos quantos são aqueles que se chamam por Deus, ajam desta forma, sejam também organizados. E é por isso que ele ensina-nos. É por isso que deve haver uma liderança, especialmente na família. Não pode ser diferente. Toda família precisa de um líder. Deus atribui ao marido esta missão. A sua liderança, ela deve ter como padrão a liderança de Cristo sobre a igreja. É por isso que ele diz aqui em Efésios: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Então, devemos observar isso. A sua liderança deve ter como padrão a liderança de Cristo sobre a igreja. E como é que Cristo liderou e lidera a igreja? Por que é que nós, como marido, devemos agir como Cristo agiu para com a igreja? Primeiro, que Cristo veio para morrer por ela. Cristo veio para morrer pela igreja. E a igreja hoje é submissa a ele porque sabe que ele fez tudo, amou e demonstrou este amor pela igreja. Por isso a igreja é submissa a Cristo. Porque todos sabem do que ele foi capaz de fazer para abençoar, para criar esta igreja, para mantê-la de pé. Ele deu a sua própria vida. É por isso que Paulo ensina e diz que nós devemos fazer com as nossas esposas, assim como Cristo fez com a igreja. Aleluia! Exaltado seja o nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Então deve ter o padrão de liderança de Cristo. E uma coisa interessante, a Bíblia diz que dentro da família, na sua própria casa, o marido é o sacerdote. Ele faz o papel de sacerdote. E o que é que faz um sacerdote? O sacerdote cuida daqueles que são liderados por ele. O sacerdote leva, alimenta, espiritualmente falando, aqueles que estão ali na igreja, aguardando uma palavra da parte de Deus. Ele estuda, ele examina e ele leva a palavra que Deus lhe deu para o povo. O sacerdote é isso. Ele cuida do povo com carinho, com amor. Então, o papel do marido na família, na casa, é como se fosse uma forma de ministério. Ele deve agir desta forma. E não com tirania. Não é? Então, Deus tem uma palavra para os maridos. Observem só. O papel de liderança do lar deve ser exercido em amor. Olha aí. Em amor. E aí a gente vai, Efésios 5 e 25, que diz: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Observe o que diz. É em amor. Esta liderança, este papel de liderança deve ser exercido em amor. Glória a Deus. Versículo 28 diz: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta,
como também o Senhor a igreja. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que eu digo que as famílias que temem ao Senhor, para elas não há dificuldade em obedecer a palavra de Deus, em amar um ao outro, em se reunir a família, em ler uma palavra da parte de Deus, em adorar ao Senhor, cantar hinos de louvores a Deus, ali reunidos e unidos. Não há dificuldade nisso. Aleluia. Então, meus amados, a essência da liderança é levar a família a servir ao Senhor. Josué já estava no fim de carreira, quando ele reuniu todo o povo de Israel, já tinha saído, já estava lá na terra de Canaã, já se aproximando, e ele fez um questionamento aos líderes, aos anciãos, acerca do que eles deveriam decidir naquele momento. E Josué, casado, líder do povo, ele, depois de perguntar o que é que eles vão decidir, se querem servir a Deus ou não, ele diz assim: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A decisão de servir a Deus, de abençoar a família, de trazer Deus para a família é do varão, é do homem, é do pai de família. E ele aqui, Josué, decide, ele mostra logo para eles o que é que ele já decidiu. Então a decisão é nossa, de servir a Deus, nós e nossa família, esposa e filhos. Devemos exercer essa liderança em amor para com Deus nosso Senhor. Existe uma responsabilidade do marido amar a esposa como Cristo amou a igreja e como ao seu próprio corpo. Amor sacrificial. É assim que nós temos que fazer. Tratar a mulher com benignidade. 1 de Pedro 3,7 diz: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Até as orações daqueles que andam na presença de Deus, que estão bem em casa com a esposa, elas têm acesso livre. Já de outra forma, quando nós estamos brigados dentro de casa, não devemos nem orar. Sabe por quê? As nossas orações serão impedidas. Está aqui, 1 de Pedro 3,7. Então, se tem um povo que deve estar unido em comunhão, é a família. Glória a Deus. É a família que tem que estar unidas no mesmo propósito. Por isso, meu amado e querido irmão, entenda isso. Ser fiel até a morte. Casamento não é para se desfazer. Ninguém casa agora para estar separando amanhã ou depois. Não, irmãos. Casamento é para sempre. Você vai lá para Mateus 19, 3 até o 9. Você vai ver que Deus, Ele instituiu o casamento para que este fosse até que a morte separe. Mas também tem uma palavra. O tempo possivelmente não dê, eu vou tentar correr aqui. Mas tem também palavra de Deus para as esposas, como por exemplo, submissão e reverência ao marido.
capítulo 5 de Efésios, versículo 22. Vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Versículo 24 diz: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos vossos maridos. E essa sujeição aqui é uma sujeição em amor. Qual é a mulher que sabe que o seu esposo é trabalhador, ama, está ali cuidando, não vai ser submissa ao seu esposo? Claro que vai. Então tudo é pela palavra. Haverá sempre uma palavra de Deus em prol da família, para que essa esteja na presença de Deus, fazendo tudo conforme a vontade de Deus. Então, submissão chamada a aceitação da liderança do marido como uma hierarquia colocada por Deus. Foi Deus quem orientou desta forma. Sua submissão é vista por Deus como parte integrante da sua obediência a Ele, a Deus. Sujeitar-se ao marido, como Colossenses 3,18, que diz: vós mulheres estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. 1 de Pedro 3,1 diz: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Às vezes o exemplo vai falar muito mais alto. Glória a Deus. Então, deve amá-los. Tito, capítulo 2, versículo 3 a 5 diz: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas, donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Tem muita gente que diz que a Bíblia Sagrada é um livro que é muito antigo, que não é para ser obedecido do jeito que é. Está enganado. Estes que falam desta forma são pessoas que não temem a Deus. Aqueles que temem ao Senhor têm prazer em seguir aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, quer ter uma bênção na sua casa, quer ter um lar abençoado, uma família abençoada, ande pela palavra e Deus vai abençoar a sua vida. Aos pais, Efésios 6,4 diz, para não provocar a ira, né? Os pais não provocar a ira dos filhos, exercer autoridade dentro de um contexto que não deixe ressentimento. Então, filho tem que ser obediente? Tem. Mas os pais têm que ter muito cuidado, não é? Para não tratá-los com ira, para não suscitar ira neles. Tem que ter disciplina e admoestação. Tem que ter também controle e conduzir os filhos no caminho do Senhor, ensinando eles a distinguir o certo e o errado, à luz da palavra de Deus. Está lá em Deuteronômio 6, do 6 ao 9. E aos filhos, Efésios também fala, obedecei aos pais e honrar a eles também. O padrão é a obediência ao Senhor. O mandamento traz uma promessa. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que os teus dias sejam acrescentados na terra. Então, quer ter uma vida longa, você que é filho, honre seu pai, honre sua mãe. Não abandone seu pai ou sua mãe, por mais velhos que eles estejam, por mais doentes que eles estejam, não abandone a eles, porque se você fizer, você vai poder cumprir na sua vida o que você vai estar plantando. É a lei da semeadura. Mas se você honra seu pai e sua mãe, você está obedecendo a Deus, e se obedece a Deus, vai ter bênção de Deus na sua vida. Aleluia.
Então, bênçãos destinadas à família. Primeiro, prosperidade no trabalho. É o trabalho das tuas mãos. Está lá no Salmo 128. Se você ler, eu creio, Salmo 128. Leia depois. Não é? São bênçãos destinadas à família. Prosperidade no trabalho. Felicidade. Diz, feliz serás e te irá bem. Frutificará como a oliveira. Óleo divino de videira, igual à alegria do Senhor. Alegrias espirituais. Então, tem promessa de Deus. A bênção decretada pelo Senhor jamais será tirada. Eis que assim será abençoado. É assim que Deus diz na palavra dele. Assim será, assim como? Como Deus está dizendo na sua palavra. A bênção vem desde Sião. Sião é um símbolo do lugar de habitação de Deus. É onde Deus está ali para liberar a bênção dele para nós. Então, até a descendência, à luz da aliança com Abraão, se nós andarmos na presença de Deus, até os nossos descendentes, nossos filhos, netos, receberão bênção da parte de Deus. Então, meu querido, tem palavra de Deus para a família. Que nesta noite você possa meditar nesta palavra, e eu quero dizer a você, neste período onde você está mais em casa, aproveite a sua família, ame mais a sua família, não é? Abrace seu pai, abrace sua mãe, abrace seu filho, e cada vez mais veja a bênção de Deus na sua casa, no seu lar, porque Deus ama aqueles que andam na sua presença, especialmente a família, que tem sido tão alvejada, querendo destruí-la. Muitos querem destruí-la, mas o Deus que nos chamou, que instituiu esta família, é Ele quem tem cuidado. Deus abençoe a todos, em um nome de Jesus. Eu quero orar por você. Querido Deus, Pai amado e santo, é no nome de Jesus que eu quero agradecer aqui agora, Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu. Pelos teus servos que carinhosamente estiveram nesta transmissão, ouvindo uma palavra acerca de família. Que eles possam ser fortalecidos, que possam receber de Ti a graça, que possam receber de Ti saúde e, ó Deus, disposição para fazer acontecer nas suas vidas segundo a Tua palavra. Abençoe, meu Deus, salve, cure e liberte. Que aqueles que estão distantes possam, ó Deus amado, refletir. Que ouvirem esta mensagem possam refletir. Valorizar os seus pais, valorizar sua família. Em o nome de Jesus, tudo pedimos. Crendo na vitória, agradecemos hoje e sempre. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um. E todos dizemos, amém. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus Cristo. Fiquem em paz todos, em nome de Jesus. Amém.